dia hoje vai dar aula para vocês de natureza e sociedade, tá? Vamos falar sobre as plantas, sobre os vegetais. E antes da gente abrir o livro, eu já vou explicar um pouquinho para vocês. Lembra que quando estávamos em sala, nós falamos muito sobre as plantas, sobre as partes da planta? Por exemplo, aqui, olha, a planta ela se divide em 5 partes. Isso é uma planta completa. Porque tem plantas, tem vegetais por aí que não tem todas as partes, por exemplo. Tem plantas que só tem a raiz, o tronco e as folhas. Elas não dão flores e nem o fruto, tá? Observem bem quando vocês saírem por aí. E tem outras que tem tudo isso. Então, um vegetal completo ele se divide em 5 partes, olha. Tem folha, tem as flores, o fruto, o tronco e a raiz, tá? Quando vocês encontrarem esse tipo de planta, ela é um vegetal completo, tá? É uma planta, olha, completinha. Então vamos lá. Vamos aprender mais aqui no livro. Abram lá na página 99. Como nós já vimos em sala, a gente vai só dar uma reforçada para fazer atividade depois no caderno que eu vou passar, tá bom? Então olha lá. Eu vou ler a historinha aqui para vocês, só para a gente ficar mais ciente do cuidado que a gente tem que ter com as plantas e o meio ambiente. Olha, vou plantar. Vou agora, minha gente, uma semente plantar, que daqui a algum tempo saudáveis frutas há de dar. Todo dia com carinho as plantinhas vou regar, e todos os vegetais do mundo é preciso dar muito amor. Então, devemos cuidar, né, do ambiente, das plantas, porque é de lá que vem o nosso oxigênio, tá? Então, vamos lá para a página 100. Vamos saber como é que uma planta cresce? Então, vamos lá. Aqui na figura, vocês vão ver aí do lado, que primeiro, para ela se tornar aquela árvore linda, bonita, ela não nasceu grande já. Ela era uma sementinha. Então, quando ela é uma sementinha, a gente tem que plantar a sementinha numa terra boa. E para ela poder crescer, ela precisa, ó, de terra boa, de sol, de água e de cuidados, tá? Aí vocês vão fazer atividade lá na página 100. Primeiro, vocês vão enumerar as cenas que estão aí. O que aconteceu primeiro? Primeiro, ela era uma sementinha, ela foi plantada. Então, lá é o número 1. Depois, ela cresceu um pouquinho, começou a sair as folhas, né? Cresceu o tronco dela, tá? Então, aí já é o número 2. Depois, ela começou a dar frutos, né? E aí você vai colocar o número 3. E por último, ela ficou velha, já estava grande demais. Aí vai acontecer igual como acontece com os seres humanos, né? Então ela já deu, então ela estava morrendo aí. Então quando ela já reproduziu tudo que tinha que oferecer pra gente, ela vai morrer a plantinha. Então é o número 4, olha. As plantas elas nascem, vocês plantaram aqui a sementinha. Elas crescem, foi aonde criou as folhinhas, né? Elas reproduzem, que elas vão dar o fruto. E depois elas morrem, né? Porque aí já acabou tudo que ela tinha para oferecer. Aí vocês fizeram, colocaram na sequência, né, correta, como acontece. Aí você vai lá para a página 101. Na página 101, tem a figura lá de uma árvore e de alguns elementos que a planta, o vegetal, qualquer planta precisa para sobreviver. Então você vai circular só o que a planta precisa para viver. Olha só. Circule os elementos que as plantas necessitam para viver. Depois você vai pintar a árvore. O que a planta precisa? Ela precisa de sapato? Ela precisa de pedra? Eu não vou falar, vocês é que vão saber aí, tá? Vocês vão circular os elementos que uma planta precisa para poder crescer. Na página 102, como vocês fizeram, aqui está faltando alguma coisa nessa planta, né? No nosso vegetal completo, olha.
ela já tem as folhas, já tem os frutos. O que será que está faltando? Ela tem o tronco, né? Você vai observar e vai fazer aí bem bonitinho. E na página 103, você vai pintar as utilidades das árvores. Olha só aqui. Você vai observar. Tudinho bonitinho, olha. Ela nos dá sombra, nós podemos brincar também, ela nos dá fruta. Então você vai pintar tudo bonitinho. Todas essas cenas aqui do lado você vai pintar, mas bem colorido, tá bom? Beijo! E antes de acabar, vou deixar um dever para vocês de casa, tá? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão desenhar para tia, vão colocar lá as plantas e vai escrever assim. Você vai desenhar a planta completa, né? O que uma planta completa tem? Tem a raiz, tem o tronco, tem as flores, o fruto e as folhas, né? Você vai desenhar o vegetal completo, todinho bem bonitinho. Acabamos de falar, de exemplo, e você que vai fazer sozinho, tá? E pinte bem bonito, que eu vou querer ver, que eu vou corrigir na próxima aula. Beijo, meus amores, tchau!